Olá, bom dia! Estamos aqui no Hospital das Nações para transmitir mais uma live para vocês. Eu sou Suelen Rocha e hoje aqui comigo o Dr. Luca. Bom dia, doutor. Bom dia, Suelen. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Obrigado. O Dr. Luca, ele é otorrinolaringologista aqui no Hospital das Nações e hoje nós vamos falar sobre as doenças do ouvido, nariz e garganta, que é a especialidade da otorrinolaringologia. E nessa época do inverno acontecem muitas doenças relacionadas a esses órgãos, então nós vamos falar sobre esse tema que vem muito para os nossos ambulatórios. Então, doutora, as perguntas vão entrando, a gente tem outras aqui que o pessoal já mandou e nós vamos batendo um papo. Tudo bem. Ok? Tá certo. Então, doutor, elenca aí pra gente quais são as principais doenças hoje que chegam no teu ambulatório do ouvido, nariz e garganta. Nessa época do ano, e até em outras épocas do ano, disparado, o que mais chega no ambulatório do otorrinolaringologista são as infecções de via aérea superior, né? As famosas que são, basicamente, a maioria delas são virais, né? Uhum. As gripes, os resfriados comuns, assim. E a gente tem também, junto no ambulatório, a gente tem bastante doenças dos seios paranasais, que são as rinossinusites, ou só sinusites, né? Mais comumente conhecidas. E também as rinites alérgicas, que pioram nesse tempo frio e também nos períodos de florada, da primavera e tudo mais, eles acabam aparecendo bastante. Também tem as outras, além das doenças do nariz, a gente tem também as amidalites agudas e as otites médias agudas também, principalmente na faixa etária mais pediátrica. Isso é mais comum, assim. Uhum. Obviamente pode acontecer em adulto também, mas acontece mais. Pode acontecer nos dois casos. Tá. Agora, nessa época do inverno, doutor, é mais comum as doenças nessa via? Chegam muito as famosas ites? Isso, exatamente. Né? A gente tem um termo, tanto no otorrino quanto na pediatria, que a gente chama de IVAs, tá? Que são as infecções de vias aéreas superiores. Esse é um termo genérico para designar todas essas doenças, essas ites aí que a gente chama. Principalmente os resfriados comuns, que são os que mais aparecem nessa época do ano. A gente tem rondando aí tudo mais na influenza, na gripe e tudo mais, que também faz bastante manifestação na via aérea superior. Mas quando são os quadros mais importantes, eles podem também acometer a via aérea baixa, que é a parte do pulmão e tudo mais. Uhum. Tá? Essas doenças acontecem todo ano, mas na época do inverno elas aumentam realmente de incidência e a prevalência, porque a gente no inverno, o clínico mucociliar, que é o transporte do muco que fica na via aérea, ele fica um pouco mais identificado por causa das temperaturas mais geladas. Uhum. Então, por isso é importante não se expor tanto ao frio nessa época do ano, tomar os cuidados e tudo mais, porque a gente tem essa tendência do transporte do muco ficar um pouquinho mais lento, e como a gente se aglomera mais também no inverno, fica com janela fechada, fechadinho, então acaba circulando mais, os vírus acabam circulando mais do que em outras épocas do ano, que as coisas ficam mais arejadas. Então, por isso é importante, mesmo com frio, manter um ambiente arejado, não ficar grandes aglomerações assim em lugares fechados. Bem, se tratando de Curitiba, doutora, a gente tem as temperaturas aí baixas em qualquer época do ano. Uhum. Então, é muito mais no inverno ou aqui na nossa região é Curitiba tem essa particularidade de ter bastante demanda por otorrinolaringologia por causa do nosso clima subtropical e porque e também porque a gente tem uma cidade, é uma cidade grande, uma metrópole, tem bastante poluição e tudo mais, então a gente tem essa característica mesmo de ter em outras épocas do ano, mas realmente no inverno a gente nota que aumenta mesmo a procura, aumenta a demanda do consultório, do otorrinolaringologista, por causa desses fatores que a gente tinha comentado antes, porque realmente as doenças do nariz, das vias aéreas, são as que mais chegam, principalmente nesse quadro agudo, assim, sabe? Existem outras doenças que chegam bastante no consultório de uma forma mais crônica, mas de quadro agudo isso é a mais importante. É porque a que incomoda, né? A que causa dor, desconforto, é aquela que o pessoal vem atrás, né? Isso. Tá. Doutor, e como que funciona, quais são os sintomas dessas doenças? O que a pessoa tem que... eu tô com isso, preciso ir pro médico. Tá. Os sintomas são super comuns, né? Todos os pacientes provavelmente alguma vez na vida já tiveram. A gente vai ter nariz escorrendo, obstrução nasal, né? Você sente que o nariz está trancado, fica com a voz anasalada. Algumas vezes pode ter febre, algumas vezes pode até ter uma febre alta, sem se tratar necessariamente com a febre alta de alguma doença bacteriana. Nos casos que a gente acomete uma rinocinusite, normalmente a gente vai ter uma sensação de
peso na face, pode acontecer, principalmente tosse Parecido bastante. com um inchaço, você diz, né? Os seios da face ficam mais volumosos. É uma sensação, né? Porque a gente não observa, olhando na pessoa que tá com a face inchada. É uma sensação de que tem alguma coisa, principalmente quando baixa a cabeça e tudo mais. Mas, na verdade, pelos guidelines, o principal sintoma mesmo é a tosse, tá? Tosse, obstrução nasal, né? O nariz está bastante trancado. E, normalmente, muita secreção. A pessoa nota que aquela secreção começa a ficar bastante espessa, começa a ficar de uma coloração amarela, esverdeada. Isso não necessariamente vai fechar um diagnóstico de rinocinusite, sabe? A gente precisa de outros fatores e cada caso é um caso que a gente tem que avaliar. Já vai falar de diagnóstico. Né? Mas esses sintomas são os mais comuns, assim, principalmente esses sintomas de tosse, obstrução nasal, coriza. Tá. Doutor, e as principais causas? A gente já comentou ali sobre o clima. Existem mais alguns fatores, então, que podem causar essas doenças de ouvido, nariz e garganta? No clima que predispõe às doenças infecciosas, né? Não é o clima que propriamente causa a doença. Eles predispõem a fazer mais doenças infecciosas. Existem uma série de outras doenças que podem causar. Existem alterações anatômicas, ou seja, que o paciente nasce com elas, ou que vai adquirindo durante o ano, às vezes algum trauma nasal, às vezes alguma outra alteração que pode acontecer, um desvio de septo, que também são coisas que predizem a você ter uma maior quantidade de infecções e tudo mais. Fica predisposto, tá? Né? Exatamente. Às vezes o paciente tem um desvio septal muito importante, então só esse desvio já causa a sensação de não passar o ar pelo nariz, aquela sensação de obstrução nasal importante. Alguns pacientes até referem como dispneia, que é uma dificuldade para respirar mesmo, sabe? Porque é difícil dele saber o que vem de diferente do pulmão e do nariz, algumas vezes, sabe? Então, o que mais? Outras causas, como qualquer especialidade na medicina, tem várias outras causas que podem causar. Mas a gente lida bastante com doenças infecciosas e bastante com essas alterações anatômicas, assim, também, tá? Tá. Doutor, então, já que a gente está falando um pouquinho de causa, vamos falar, então, agora sobre o diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico lá no consultório? A pessoa viu já que ela está com esses sintomas, descobriu mais ou menos inverno e tal. E agora, como que é feito o diagnóstico? Existe algum exame, algo de vídeo, um raio-x? O que é feito para a gente diagnosticar essas doenças? O diagnóstico da otorrinolaringologia, ele é eminentemente clínico, ou seja, falar com o paciente, e no exame físico. O exame físico otorrinolaringológico tem algumas particularidades, né? Como a gente examina cavidades, é diferente da gente, por exemplo, um cardiologista que a coisa um pouquinho mais exposta. A gente precisa de uma luz adequada e tudo mais. E o nosso exame físico, às vezes, é um pouquinho mais invasivo para o paciente. Obviamente, olhar a garganta a gente já está acostumado, mas algumas vezes olhar o nariz, a gente tem que colocar algum instrumento no interior para fazer um espéculo nasal, para a gente olhar o interior do nariz. Tem uma câmera também, né, doutor, que coloca? Normalmente, aquele exame horrível, aquele exame. Normalmente, a gente tende, principalmente nos casos que a gente suspeita de uma sinusite, ou de que tem uma rinite importante, que não está melhorando, a gente quer fazer uma avaliação mais acurada do nariz, a gente passa essa câmerazinha, tá? Que é o nasofibroscópio, tá? A gente consegue com isso observar toda a cavidade nasal, consegue observar as saídas dos seios paranasais de dentro do nariz também. A rinofaringe, que é aquele que fica lá no posterior, que alguns pacientes falam, tem carne esponjosa e tal. Então, essa é popular, né, doutor? É conhecida até. E que a gente consegue observar tudo isso lá no fundo, a gente consegue observar os ossos da tuba auditiva, que é a comunicação do nariz com a cavidade nasal, e também a parte da laringe, de baixo. Algumas vezes, alguns pacientes vêm também, eu esqueci até de falar nos sintomas, alguns pacientes vêm com disfonia, que é a dificuldade para falar, fica com a voz muito rouca, com muita tosse, dor na garganta também. Tudo isso a gente consegue, por esse exame, a gente consegue avaliar. Obviamente, tem outras formas de exame. A gente tem a laringoscopia rígida, que é um que segura a língua, a gente olha lá dentro. Mas isso é o que a gente chama de propedêutica armada, que é um exame, mas que ajuda a gente no exame físico. Por essa particularidade do otorrino. Tudo vai depender, assim, então, dos sintomas que a pessoa chegava queixando ali para você. Sim, né? Exatamente. Não necessariamente esse exame vai ser feito em todas as consultas. Digamos que uma grande parte das consultas se faz necessário ou é interessante para o próprio paciente
já que ele está numa consulta com um especialista para avaliar toda a cavidade nasal, avaliar os seios paranasais e tudo mais, tá? Mas, enfim, não é um exame que gera, apesar de gerar um desconforto, é um exame muito rápido, né? É um exame bastante rápido, ele dura muito pouco tempo. Só o desconforto, né? É um pouquinho desconfortável. Às vezes dá uma vontadezinha de espirrar e tudo mais, mas assim, também, se o paciente não tolerar o exame, tem outras formas também de a gente examinar, tá? Quanto ao raio-x que você me perguntou. Sim. Raio-x e seios da face, normalmente não tem mais muito espaço na clínica, porque atualmente a gente tem as tomografias, principalmente... Fala-se muito antigamente, né? Vou ter que fazer um raio-x da face e tal, tem que ir em clínica especializada. O que acontece? O raio-x, a face é uma estrutura muito complexa, né? Então, o raio-x, ele acaba gerando muita sobreposição de imagem, você não fica com um exame apurado, você não tem um diagnóstico mais certinho. A tomografia mudou completamente isso, e principalmente aqui nos Hospital das Nações, nos grandes serviços aí, a gente tem tomografia muito fácil na mão, entendeu? Às vezes a gente consegue fazer a tomografia, pedir a tomografia, o paciente vir no outro dia ou no mesmo dia, já com um exame... Aqui no mesmo dia, né, doutor? Dependendo da situação, o paciente aguarda um pouquinho e consegue fazer a tomografia. Quando tem indicação, assim, a gente pode pedir no mesmo dia e tudo mais, mas normalmente as indicações de tomografia são mais para os casos mais crônicos, tá? Não se pede tanto a tomografia para os casos agudos, mas não que não possa ser pedido. Entendi. Tá? Doutor, antes da gente falar aqui um pouquinho sobre tratamento, entrou uma pergunta interessante aqui para a gente, da Deise Rosa. Ela nos pergunta como diferenciar uma rinite alérgica de um resfriado. Essa é uma dúvida que eu acredito de muitas pessoas que já têm a rinite. Eu tenho rinite. Mas a rinite, hoje é a rinite que está me atacando ou hoje é o resfriado? Como diferenciar, doutor? Normalmente a rinite alérgica, como o nome já diz, ela tem muita manifestação nasal, tá? Então, o paciente vai ter bastante prurido, tá? Que é bastante coceira, bastante coriza, vai escorrer o nariz ali, fica bastante, coça bastante, tá? Normalmente, pode dar um pouquinho de coceira nos olhos também, isso é bastante referido pelos pacientes, e um pouquinho de prurido na garganta. No quadro de resfriado, a gente tem um pouquinho do prurido e tudo mais, mas é normalmente um quadro mais congestivo, tá? O paciente vai ter bastante secreção, fica prostrado, normalmente faz um pouquinho de febre, mesmo que seja um estado subfebril, dor no corpo, mal-estar geral, assim, sabe? Então, porque os quadros virais, eles tendem a fazer esse quadro mais generalizado. Tá? Outra coisa para a gente diferenciar uma rinite de um resfriado é que, normalmente, a rinite, ela é uma coisa que o paciente tem de longa data, sabe? Sim. Normalmente é uma condição que o paciente já tem previamente, e elas são desencadeadas por algumas condições. Principalmente a rinite alérgica, ela tem que ter necessariamente o contato com aquele alérgeno, tá? Tem várias pessoas que têm rinite alérgica desencadeadas pelos mais diversos... Perfume, pólen, né? Variado. Isso, pólen, ácaro, poeira doméstica. Blusa, né? Blusa de lã, às vezes a pessoa então, pensar também nesse trigger, alguma coisa que desencadeou, assim, tive contato ontem, fui brincar com um cachorro, às vezes tem alergia do pelo do animal e tudo mais. Então, daí ficou com o nariz coçando, ficou com bastante... Normalmente, as rinites alérgicas não dão muita... pode acontecer, mas não dão muita tosse, assim, sabe? O paciente fica com mais... O sintoma é mais concentrado no nariz, e o sintoma do resfriado, ele é mais... O sintoma mais geral, assim, sabe? É uma coisa que para diferenciar... Ela vem associada, né? A dor do corpo, o mal-estar... Exatamente. Vem tudo junto. Tá certo. Então tá. Doutor, vamos falar então um pouquinho agora de tratamento. Como que funcionam os tratamentos da doença de ouvido, nariz e garganta? Explica para nós. Tá bom. Os quadros de infecção de via aérea superior, que são essas gripes, resfriados e tudo mais, o tratamento é suportivo, que a gente chama, tá? O tratamento é clínico, a gente vai fazer as medicações para melhorar o sintoma do paciente. A gente não existe um tratamento que você vai fazer para o paciente que vai curar na hora. Por exemplo, a gente vai fazer um soro nasal para melhorar o clínice ali da mucosa nasal. A gente vai fazer um antitérmico, vai fazer, se tiver com febre, vai fazer um analgésico, um anti-inflamatório. Tá? São essas coisas que a gente vai fazer. Por exemplo, a gente fez o exame na naso, viu, tá cheio de pus lá na cavidade, tá fazendo uma rinocinusite bacteriana franca. A gente vai começar com um antibiótico, vai fazer um corticoide, que é um tipo de anti-inflamatório mais potente, tá? E também o tratamento nasal, que é super importante, um corticoide nasal, soro fisiológico. Então, normalmente, essas doenças que a gente está falando, que são as suas doenças infecto-contagiosas de fase aguda, o tratamento é clínico.
dificilmente a gente vai ter algum tratamento cirúrgico. A gente tem algumas coisas, por exemplo, a gente tem alguns tipos de amidalite que podem fazer um abscesso, que a gente precisa fazer uma drenagem cirúrgica. É isso que eu ia te perguntar agora. Quais casos daí, quando você está falando em tratamento, que podem virar cirúrgicos? Tá. Dos casos infecciosos são normalmente casos mais severos, assim, principalmente que façam algum tipo de abscesso, alguma coisa assim, que a gente precisa fazer cirurgicamente. Como eu estava falando da rinocinusite, existem casos de rinocinusite que ela fica crônica, tá? Uhum. Que é uma sinusite arrastada, normalmente mais de 3 meses. Então, nesses casos, imagina, você ficar com esse sintoma 2, 3 meses por ano, é muito desconfortável para o paciente. A gente pede um exame de imagem, a gente avalia bem a cavidade nasal, e isso aí pede, normalmente, um tratamento cirúrgico, tá? Normalmente, junto com isso, a gente vai ter alguma outra alteração nasal, alguma hipertrofia dos cornetos nasais e tudo mais, isso faz tratamento cirúrgico. Pacientes que têm muita amidalite de repetição, toda vez tem amidalite e tudo mais, normalmente 5 episódios por ano, 6 episódios por ano, a gente normalmente indica também a fazer a retirada das amígdalas cirurgicamente. Uhum. São, normalmente, as cirurgias mais comuns, mas também existe cirurgia de ouvido, timpanoplastias, timpanomastoidectomias, que são cirurgias quando tem infecções crônicas no ouvido e tudo mais. Uhum. Tá? Laringe também. Existe um grande rol de procedimentos otorrinolaringológicos que são feitos, assim, sabe? Também para alterações anatômicas, como eu estava te explicando Sim. antes, desvio de septo. Aquela carne esponjosa, né, pessoal? Exatamente. Isso é muito, muito frequente para fazer cirurgia, mas isso é mais na faixa etária pediátrica, né? Sim. Crianças que dormem mal, roncam bastante à noite, tem bastante obstrução, a gente faz o exame, a gente nota que tá lá, tem uma adenoide grande e tudo mais. Então, isso melhora bastante a qualidade de vida da criança. Então, por isso que a gente indica essa cirurgia. E via de regra, doutor, vai sempre ter um tratamento clínico antes, para depois da cirurgia, ou pode acontecer casos de já ir para a cirurgia? Existem casos que vai direto para a cirurgia, mas são a minoria, tá? A grande maioria dos casos, o médico vai sempre tentar um tratamento clínico antes. Tá? Como a gente está falando de doenças geral, né? De uma forma muito geral, Uhum. A gente não tem muito parâmetro. Mas, assim, em geral, de uma forma geral, a gente trata clinicamente antes e, posteriormente, a gente faz o novo diagnóstico, né? Exatamente, para indicar Tá. cirurgia. E, doutor, nesses casos que forem cirúrgicos, existe um pré-operatório, a pessoa tem que estar preparada para fazer a cirurgia? Como que é o pós-operatório? Ela faz a cirurgia, ela volta logo para o trabalho? Como funciona para a gente quando é caso cirúrgico? Nos casos cirúrgicos, normalmente a gente vai pedir exames pré-operatórios, normalmente, tá? Mas principalmente para fechar diagnóstico nosso, né? E a gente pede exames de sangue para conversar com o anestesiologista, tá? Que é o médico especialista na anestesia, que todas as nossas cirurgias, quando a gente leva para o centro cirúrgico, a gente faz com anestesia, tá? Normalmente, existem casos que podem ser feitos com anestesia local e sedação, mas isso depende um pouco do serviço, depende um pouco das condutas de cada serviço, mas em geral, os procedimentos otorrinolaringológicos, a maioria é feito com anestesia geral, tá? Então, a gente pede essa bateria de exames para conversar com o anestesista. E o pós-operatório, em geral, dos pós-operatórios, eles são bem tranquilos, assim, sabe? A gente normalmente faz o esquema de hospital dia, a gente interna pela manhã, faz a cirurgia e vai embora no mesmo dia, no fim da tarde, ou no outro dia pela manhã. É muito difícil um caso de otorrinolaringologia que fica 5, 6 dias no hospital e tudo mais. Isso acontece mais para cirurgias de cabeça e pescoço, que alguns otorrinos também fazem essas cirurgias. Nós temos aqui no hospital também. Então, mas esses casos assim que são normalmente exigem mais tempo. Mas normalmente as cirurgias mais comuns, as cirurgias que são mais feitas pelo otorrinolaringologista, elas recebem alta no mesmo dia ou no outro dia pela manhã. Normalmente o paciente fica afastado em torno de uma semana do trabalho, das atividades habituais, tá? Para se recuperar do procedimento. Normalmente isso é mais do que suficiente, tá? Um caso ou outro pode, obviamente, durar mais tempo. Então a pessoa não precisa ter medo de protelar a cirurgia porque vai ficar muito tempo fora do trabalho. Não, exatamente. Então, conversa lá com o chefe e tudo mais, tranquilamente. Uma semaninha tá de volta. Uma semana, às vezes até um pouco menos, dependendo do caso cirúrgico, depende também do trabalho do paciente, não tem como a gente dizer, né? Às vezes o paciente trabalha fora, tudo mais, trabalha caminhando, fazendo esforço, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas em média aí uma semana, 15 dias. Em média uma semana. 15 dias é muito difícil. Aí, ó, viu, gente? Uma semaninha já volta a trabalhar, tranquilo. Uma semana. Então tá bom. Doutor, explica pra gente também um pouquinho. Você falou que algumas sinusites podem virar crônicas, né?
Então, quais são as possíveis complicações que essas doenças podem ocasionar se elas não forem tratadas? Então, sinusite é uma, que ela pode virar crônica. Exatamente. As demais aí, doutor, que não forem tratadas, o que pode acontecer? Tá. Existem, por exemplo, algumas amigdalites que podem acontecer, elas fazerem um abscesso, que é uma coisa bem grave, bem severa, pode fazer um abscesso na região da garganta. Esse abscesso pode drenar pus para o pescoço, isso é um caso bem drástico, assim, sabe? Obviamente, isso é incomum. Todas as complicações não são tão comuns, assim, sabe? Uma complicação de um não tratamento de uma rinocinusite, se ela for uma coisa muito, francamente, purulenta, ela pode fazer uma complicação na órbita, tá? Porque os seios da face eles ficam nessa região. É tudo ligado, né? Pode fazer uma complicação intracraniana, tá? Pode fazer empiema subdural, pode fazer várias complicações dentro do cérebro, que são complicações super sérias, tá? Que mais? Normalmente, como as doenças, por exemplo, que são mais alérgicas, a complicação do não tratamento é você manter aquilo cronicamente e fica com incômodo, né? Fica com incômodo sempre. Sabe? Então, normalmente não temos complicações muito frequentes, assim, mas as complicações são potencialmente graves quando a gente não trata e tudo mais. Que causam dor, desconforto, né, doutor? E a gente vive falando aqui nas lives que a gente faz. O importante é estar bem, né? Ficar bem. Sim, então, sim, independente do que você tenha, não fique protelando, vem para o médico, vem resolver o seu problema. Exatamente, respiração de uma forma geral, dor, é uma coisa muito incômoda, né? Você respirar constantemente pela boca, que não é o habitual, não é o fisiológico, isso dá bastante incômodo para o paciente, falta de ar e tudo mais, dificulta para fazer as atividades do dia a dia. Até a atividade física, né, doutor? Para quem faz atividade física, o fato de não respirar direito atrapalha todo, né? O desempenho dele, o resultado que ele quer ter, então tem que estar tudo legal ali, né? Senão não vai funcionar. As outras doenças que a gente até não citou muito, porque a gente falou mais das doenças agudas, infecciosas, mas doenças do ouvido também, hipoacusia, principalmente dos pacientes um pouco mais idosos e tudo mais, que acabam ficando sem tratamento, porque tem até um pouco de preconceito com o uso do aparelho auditivo e tudo mais, sendo que o óculos a gente usa numa boa, pois tranquilamente, porque não usar o aparelho, né? Que muda bastante a vida. O paciente idoso fica mais isolado, fica bastante... tem alguns estudos até falando do maior risco de demência para os pacientes idosos que não escutam bem, fica muito isolado e tudo mais, acaba não interagindo com a família ou com o meio social que ele vive, de uma forma geral e tal. Então, é bem interessante... foi bacana, doutor, dar um alerta para quem convive, então, com esse idoso, né? Sentiu que ele está mais isolado, está mais quieto, procurar um médico para fazer uma avaliação na parte auditiva, né, doutor? Exato. É bem importante. Então, para fechar, vamos falar uma coisa importante que o pessoal sempre quer saber. Se existe prevenção, eu tenho como não ficar doente? É quase impossível, a gente sabe. Mas existem algumas dicasinhas de prevenção para não ter essas doenças de ouvido, nariz e garganta? Claro, a gente sempre pode ter alguma coisa para a gente não ter tantas essas doenças, assim, sabe? Então, uma prevenção importante é você se manter sempre com alimentação saudável, fazer as atividades físicas de uma forma regular, né? Visitar o médico, não necessariamente o otorrinolaringologista, mas visitar o médico o médico da pessoa, clínico, né? exatamente, que você faça normalmente, sabe? E também aquelas coisas, principalmente nessas doenças infecciosas que eu tinha elencado antes, tá? Tomar bastante líquido, manter bem hidratado, num ambiente, não ficar muito em ambientes aglomerados e tudo mais, ter esses cuidados com o frio, né? Que a gente falou, não se expor exatamente, necessariamente a frio excessivo, e cuidados gerais de saúde, assim, isso é uma coisa bem importante. E nos casos das rinites e tudo mais, fazer o tratamento, tá? Não abandonar o tratamento. Porque o tratamento é meio chatinho em alguns casos, às vezes são tratamentos prolongados, às vezes a gente fala, usa 2 meses isso aqui, usa 3 meses isso aqui. Aí o paciente fala, puxa, mas que coisa mais chata. 2 meses. Mas isso, na maioria das vezes, a gente tem resultado, isso tem resultado científico e tudo mais, que isso realmente melhora o quadro e tudo mais, diminui a sintomatologia, diminui a progressão da doença e tudo mais. E a pessoa também tem que pensar, que é importante, que um tratamento de 2 meses vai resolver o problema pro resto da vida, né? Ou até por um bom período de tempo. Isso, exatamente. E ela não faz tratamento e fica na reincidência da coisa. Então é melhor tratar, né, doutor? Sim, claro. Então tá jóia. Doutor, ficamos por aqui.
Eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui hoje. Obrigado. No hospital. O pessoal, doutor, atende aqui conosco, então precisando só agendar uma consulta. Não esqueçam, venham ao seu médico, perguntem, tirem suas dúvidas. O importante é sempre estar bem. Né, doutor? Certo. Então, por hoje é só. Muito obrigada. Valeu, obrigado. Obrigada. Hospital das Nações, você em boas mãos.